começando mais um Falha de Cobertura e cada gol da Argentina contra a Croácia foi mais uma cusparada no orgulho do povo brasileiro. Ainda bem que o Brasil não jogou contra essa Argentina. Ainda bem que o Brasil não vai jogar contra essa França e ainda bem que o Brasil não vai jogar contra esse Marrocos. Ainda bem, professor Serginho da Pereira Nunes, que o Brasil não vai jogar com mais ninguém. Mas o que me deu raiva, Daniel, nessa semifinal, é que o Brasil perderia de um jeito muito mais alegre para essa Argentina, Daniel. Tomando muito mais gol, de repente até uns 9-0, a gente tinha dança para isso, a gente podia dançar, inclusive, nos gols da Argentina, junto com o Messi, e aí a gente podia enterrar de vez a derrota para a Alemanha do 7-1. Serginho, mas pelo menos o Brasil perdeu quando podia perder, que foi na primeira fase contra Camarões. O problema é que quando não podia perder, a gente perdeu também. Então essa regularidade atrapalhou o Brasil. Destaques! Qual é o destaque do professor aí nessa rodada da Copa do Mundo? Serginho da Pereira Nunes. Professor. Destaque do professor hoje, Daniel. Eu trouxe o Álvares, né, que é autor aí do segundo gol da Argentina, e o que eu achei interessante nesse gol, que é o gol das decisões erradas, Daniel. Porque você vê que ele errou todas as decisões até ele chegar no gol da Croácia. Quando ele tinha a oportunidade de tocar, ele não tocou. Quando ele tinha que correr, ele se atrapalhou todo, ele driblou pro lado errado, depois ele chutou errado, mas a bola sempre voltava para ele, Daniel, para ele poder errar de novo, mostrando aí que a decisão errada, muitas vezes, é a melhor decisão. Nesse sentido, se o Brasil tivesse acesso a esse tipo de informação antes do jogo contra a Croácia, poderíamos ter ido com o Fred no ataque, para fazer essa função, e o Brasil poderia ter vencido. Não, se o Brasil tivesse entrado com jogadores da Argentina, Daniel, a gente teria vencido. Se o Brasil tivesse entrado até com jogadores da Croácia, Serginho, a gente teria vencido esse jogo. Para você ver que existiam várias estratégias, várias maneiras de derrotar a Croácia. E o Brasil optou por entrar em campo com seus próprios jogadores e sofreu as consequências disso. Agora eu queria, e eu acho que o público de casa queria ouvir, Daniel, é o destaque do craque. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. O destaque do craque, Serginho, é o atleta argentino Adybala, que finalmente, depois de muita expectativa, estreou na Copa do Mundo, né? Na semifinal. Demorou, mas estreou. Ele que é conhecido no Brasil pela semelhança de seu futebol com o futebol do ex-BBB Adson Nery, o Adybala, Serginho. Essas são informações, inclusive, trazidas pelo próprio Adson Nery, né? O próprio Adybala. Então, são informações muito provavelmente verídicas. Agora, o Adybala, Daniel, esse Adybala aí do reality, antes dele se transferir pro reality show do Power Couple, ele estava palavrado já para ser o treinador do Santos de Macapá, Daniel. Eu acredito aí que com o sucesso da Argentina, como ele tem também um estilo argentino, segundo ele mesmo, né, como você falou aí, ele pode pintar como sério candidato aí do treinador da seleção brasileira. Daniel. Ele pode ser um estrangeiro que a seleção tanto precisa, Serginho, no comando técnico. Incompetência ele já tem. Já perdeu aí reality show, já perdeu como atleta, já perdeu como treinador. Tem um histórico bem interessante. Eu queria trazer uma estatística. Tenho estudado a estatística e eu estou querendo trazer uma estatística que é em relação ao pênalti do Messi, Daniel. Porque a gente está vendo aí que a FIFA agora, nas transmissões, ela coloca a estatística das coisas. E ela colocou a estatística do pênalti. Na estatística do goleiro da Croácia, de quais pênaltis que ele já pegou, apareceu o golzinho, e aí de verde, todos os pênaltis que ele não conseguiu pegar, os pênaltis que foram gol, e de vermelho, 3 pênaltis que ele pegou. Você estava atento a isso? Eu estava atento, e pela posição, você vê que todos os pênaltis que entraram foram pênaltis bem batidos, Daniel. Quem diria, professor Serginho, que esse seria o segredo para vencer o goleiro da Croácia? Bater bem o pênalti. Mas você não tinha medo de estatística, Serginho? Eu tinha medo. Mas eu comecei a estudar para vencer o medo. E agora eu estou completamente dominado pela estatística. Só consigo pensar nisso, não estou conseguindo mais pensar em outra coisa. Você tomou a minha cabeça. Por exemplo, toda final da Copa do Mundo fora da Europa teve a França como finalista, Daniel. Com exceção da Copa de 30.
E de 50 também. De 54, 62, 70, 78, 86, 94, 2002, 2010, 2014. Essas são todas as Copas do Mundo realizadas fora do continente europeu, ou seja, com exceção dessa que está sendo disputada agora. Mas a estatística não tem como ser questionada. Por isso que ela é importante. Então, tudo bem. Parabéns aí, professor, por ter trazido essa estatística aí para o nosso público. Parabéns para a Argentina, que avançou e vai disputar a final da Copa do Mundo de 2022. Só me preocupa uma questão em relação a isso. É a vovó, a abuela, Serginho, que é uma torcedora idosa que está ganhando muita popularidade na Argentina. Eu assisti alguns vídeos dessa senhora e fiquei extremamente preocupado. E não estou vendo ninguém na mídia expressando essa preocupação. Porque o que está acontecendo é o seguinte: penduraram uma bandeira da Argentina nessa senhora, ou costuraram na roupa dela, alguma coisa assim. Não tenho certeza se ela tem ciência disso, parece que não. E agora ela não pode mais sair de casa sem ser cercada por torcedores embriagados que ficam pulando e dançando em volta dela, entoando cânticos de torcida organizada. Serginho. Olha o drama dessa senhora. A única maneira que eu vejo dessa senhora se libertar, Daniel, é ela torcer desesperadamente por França ou Marrocos numa final, Daniel. Porque em caso de título, ela não vai aguentar. França! Professor, eu como conheço bem a posição de centroavante, sempre fui, todo mundo sabe aqui, um grande crítico das atuações do centroavante francês Giroud. Constantemente assisto os jogos da França xingando esse atleta, às vezes chutando coisas na minha casa, às vezes até quebrando alguns itens de valor, tamanho a crítica que eu tenho em relação ao rendimento desse atleta. Só que eu vou ter que reconhecer, Serginho, que ele está fazendo uma grande Copa do Mundo. O Giroud está fazendo uma grande Copa do Mundo. Quem diria? A minha interpretação disso é a seguinte: o corte do Benzema traz sempre tanta felicidade para as pessoas que seriam obrigadas por contrato a trabalhar com o Benzema, que até um grupo cheio de franceses, como é a seleção da França, pode se tornar um grupo alegre, Serginho. Olha o que está acontecendo com o time francês. A França está tão alegre, Daniel, que o Dembélé tá mais rápido do que ele já era. Ele tá tão rápido nessa Copa que ele chega na bola, ele nem tem tempo de pensar o que ele ia fazer, Daniel. Então ele volta, correndo. E às vezes ele corre pro outro lado, ele corre pra qualquer lado. Ele fica correndo o tempo inteiro. Ele não consegue raciocinar. E você correr para várias direções diferentes sem raciocinar é a maior expressão de uma prova de alegria que existe, Serginho. Se isso não é uma expressão de alegria, eu não sei o que é. Isso pelo Beckham, né? O Beckham, que viu da arquibancada do Catar a seleção inglesa ser eliminada diante de seus olhos, diante de seus belos olhos, e a tristeza dele entristece a todos porque ele é muito bonito, Serginho. E quando uma pessoa bonita fica triste, é triste demais. Com certeza. Falando até em pessoa bonita, craque Daniel, por que a Inglaterra só coloca sempre no final aquele rapaz da batata da perna inchada e do cabelinho Chanel? Ele é muito bonito também. Ele é batatudo, Serginho. Eu não sei se ele é bonito, não sei se podemos classificá-lo como um homem bonito, mas ele batatudo ele é. Tem realmente uma batata da perna, eu diria até deformada, de tão inchada e musculosa que é. E só que agora, independentemente disso, Serginho, da batata da perna dos atletas, ou da beleza dos atletas ingleses, o que me chamou a atenção na eliminação da Inglaterra, na classificação da França, foram os 2 pênaltis dados pelo juiz brasileiro, né, para o Harry Kane bater. O segundo pênalti que ele perdeu chamou atenção, óbvio, porque pelo drama, mas o primeiro pênalti me chamou ainda mais atenção, Serginho, por um detalhe que passou aí desapercebido pela maior parte da mídia esportiva, que foi o seguinte: quando o juiz deu autorização para ele bater o pênalti, ele caminhou em direção à bola, Serginho, em vez de bater, ele ajeitou de novo. Se eu sou o juiz, Serginho, eu dou toque de mão do ataque e espero a porrada comer, Serginho, tranquilamente. Você ia entrar, pra história da arbitragem internacional, assim como você entrou pra história como atleta! Marrocos! Marrocos despachou Portugal, Serginho. Quem diria? Eu até entendo aí a situação difícil do técnico português para essa partida derradeira, porque ele estava numa situação que era a seguinte: ele tinha surpreendido o mundo, chocado o mundo, eu diria, barrando o Cristiano Ronaldo
No jogo anterior contra a Suíça deu super certo, Portugal goleou. E aí ele ficou numa situação, numa sinuca de bico. Como que ele surpreenderia o mundo novamente para motivar os seus jogadores? E a única opção seria botar o Cristiano Ronaldo de volta. E foi o que ele fez. Mas parece que o CR7 se perdeu no caminho pro campo, tá ligado? Porque ele não foi visto em campo. Ou de repente ele caiu num buraco também. Pode ter sido. Ressaca de Brasil! Professor Serginho, a pergunta agora que eu acho que nós, enquanto crônica esportiva, temos que nos fazer é a seguinte. Eu vou fazer a você essa pergunta. Para interromper essa sequência de derrotas para europeus em Copas do Mundo, você acha que o desafio do novo técnico da seleção brasileira deveria ser se preparar para ser eliminado por uma seleção de outro continente em 2026? Com certeza. Com certeza. Inclusive tem muito continente legal aí pra gente ser eliminado. Imagina ser eliminado agora como a Austrália, por uma Nova Zelândia. Ia ser muito legal. Ou então ser eliminado até mesmo por um Canadá, que a gente viu aí, que tá continuando crescendo. Uma Antártida, de repente. Uma Antártida. Comentarista de comentário! Serginho, fomos muito cobrados aí pelos torcedores brasileiros, internautas, para que a gente comentasse no nosso quadro Comentarista de Comentário o vídeo do ex-atleta Hernani, Serginho. E a gente não pôde fazer essa análise antes, porque esse vídeo é tão complexo, tão intenso, que ele precisou de muito tempo para ser analisado. Mas nós vamos aqui trazer a nossa análise hoje, que é o vídeo do Hernanes trazendo as informações do que os padrões dos números das Copas do Mundo revelam pra gente. Infelizmente não deu para entender muito bem o que esses números revelam, mas o olhar do Hernanes, Serginho, um olhar que pedia socorro, enquanto ele afundava em seus próprios pensamentos em frente às câmeras, tentando desenvolver alguma lógica e percebendo ao mesmo tempo, ouvindo as suas próprias palavras, que não tinha como ele ter alguma lógica, Serginho. E aí ele ia se desesperando, enquanto ele ia como um barco à deriva, Serginho, para lugar nenhum, até afundar completamente em seu próprio raciocínio. E no final, a mensagem que fica é de que os números das Copas do Mundo não trazem mensagem alguma. E outro pensador aí, cara, Daniel, que infelizmente pensou tanto, que se perdeu também nos seus próprios pensamentos, foi o nosso querido ex-atleta e ex-melhor do mundo, Rivaldo, velho, que pensou o seguinte, eu vou trazer o pensamento dele aqui. Traga o pensamento dele. Trazer treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais. Até porque, se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que, com certeza, a sua seleção precisa mais do que o Brasil, porque apenas nós somos penta. É um pensamento que é como um passe para ele mesmo, dele mesmo, para ele mesmo. Entendeu? Que ele nem consegue alcançar, nem consegue fazer e nem entender o que ele mesmo fez. Entendeu? Então é muito difícil a compreensão desse raciocínio. Quando você disse que o pensamento dele é como um passe, Serginho, eu confesso que a minha mente quis interpretar que você diria que é como um pássaro. Que foi essa impressão que o pensamento vivo de Rivaldo trouxe para mim. Um pensamento como um pássaro livre, mas não só um pássaro livre, Serginho, um pássaro ferido, desesperado, que voa para todas as direções ao mesmo tempo, até se chocar contra a porta de vidro de uma loja e cair estatelado no chão, Serginho. Craque Daniel, posso falar uma última coisa? Pode, Sérgio. A AstroPay está lançando o cartão Mastercard pré-pago, que é instantâneo, sem anuidade, sem taxa, aceito em qualquer compra internacional que aceite Mastercard. E que durante os jogos da Copa, você pode dar a sorte do cartão já vir com 50 ou 100 reais de crédito. E o link para pedir o cartão está na descrição desse vídeo. Não, tudo bem, Serginho. Eu já sabia que você ia falar isso. Agora você vai falar de novo. Cartão pré-pago AstroPay Mastercard. Peça o seu. Você pode fazer tudo no seu celular. Simples assim. Não é isso? Na verdade, eu ia falar isso e ia mostrar o celular também para o pessoal ver como é fácil, mas eu não tenho celular. Eu perdi meu celular da Peppa. Tá bom, Sérgio. Legal. Futebol, capixaba! Acho que agora que o Brasil foi eliminado, Daniel, a gente abriu espaço aí na cobertura jornalística para a gente falar do nosso querido futebol capixaba, Daniel. Então eu estou trazendo uma informação hoje aqui
importante, que é o time do Rio Branco, né, do Espírito Santo, Grande Rio Branco. Ele já iniciou a preparação para o Capixabão 2023, Daniel. Boa notícia. E o técnico, boa notícia, e o técnico Eleomar Pereira disse que intensidade é a palavra que define os primeiros dias de atividade do time no centro de treinamento alugado em Cariacica. Serginho, vem forte o Rio Branco no Tema sério, 2023. tema sério, Capixabão. Você vê que planejamento da equipe que conseguiu alugar um espaço em Cariacica para o treinamento. E o treinamento é intensidade pura, Daniel. Você É imagina correria, a intensidade. Eu acho que é uma intensidade que ela vem trazida pelo desespero completo, Serginho. Com certeza. Da equipe do Rio Branco. E o aluguel correndo. Ou seja, você tem que trabalhar intenso, porque você tem 10 dias para terminar. Que é uma coisa do aluguel encerra. O taxímetro do aluguel não para. Agora, temos também mais informações ainda sobre a Desportiva, que é outra equipe aí tradicionalíssima, não só do Espírito Santo, mas dessa região aí da Grande Vitória de Cariacica. E a informação é a seguinte: o jovem Marcudinho, da Desportiva, prevê parceria de sucesso com o Rael no ataque. Inclusive, Marcudinho, de 27 anos, apesar de aparentar quase 60 anos devido ao seu estilo de vida polêmico, é o jogador mais jovem a disputar o próximo Capixabão. Idade boa, idade boa. E uma coisa interessante sobre esse Marcudinho, Daniel, que eu fui pesquisar, ele não tem um time de origem. Né? Não tem como saber, ele não vem de time nenhum. Ele não vem de time nenhum, Daniel. Ele pode ser até um vendedor de picolé, você não sabe. Ele pode ser um médico neurocirurgião que desistiu e foi pro futebol, Daniel. Ninguém sabe de onde ele veio, de que time ele veio. Ele não veio de lugar nenhum. É uma pessoa aí, um profissional, de repente, de uma outra área, que está atrás de perseguir o sonho de ser um atleta profissional de futebol. Mas eu acredito que ele deve ter vindo, sim, de um outro time, Serginho, porque, eu vou trazer a informação aqui, ele foi o artilheiro do Capixabão do ano passado, com 4 gols. Parabéns aí, Marcudinho. Parabéns. Não, e talvez até ele deve realmente ser vindo de outro time, é porque é difícil apurar a origem de certos atletas, né? Porque muitos clubes, eles negam que aquele atleta jogou naquele clube. Né? Inclusive, eles queimam arquivo, queimam foto, e ele não quer saber da passagem daquele jogador naquele clube. Eles dizem que aquele jogador nunca esteve lá. Né? Então, por isso que é muito difícil. Às vezes até cospem nas fotos de certos atletas, né, Sérgio? Inclusive uma situação muito constrangedora você ir atrás de informações de certos jogadores. Não, eles incendeiam. E às vezes o jogador ele vem e fala assim, como é que eu não joguei aí? Eu joguei, aí traz a camisa. O presidente pega a camisa e rasga. Né? Na frente dele, da família dele. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Estaremos de volta amanhã com mais um programa aí, depois da outra semifinal, a semifinal França e Marrocos. E vamos trazendo aqui, vamos encerrando aqui com o pesar, né? Mais uma vez da eliminação do Brasil. Cada vez que a gente vê as outras seleções jogando, cresce a nossa tristeza do Brasil não estar, mas nem tudo é tristeza. Às vezes a derrota traz oportunidades para demonstrações de grandeza e de humildade, Serginho, como o do atleta Neymar, que num ato de extrema humildade dispensou o avião exclusivo da CBF e voltou para casa em seu avião particular. Hoje em dia, para você fracassar em paz, você precisa chorar tranquilo no seu avião sozinho. Todo mundo que tem avião sabe disso. Porque ninguém quer chorar num avião compartilhado comendo um bombom ao lado de uma criança de 10 meses chorando ao seu lado. A não ser a própria criança de 10 meses que não tem exigência nenhuma de onde ela vai chorar, ela chora em qualquer lugar. Mas fora isso, protagonismo no choro também é um protagonismo que o atleta bilionário precisa. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Forte abraço!